somebody begins to make fun and say, she's old-fashioned. Look at him. I tell you, he used to be. E quando alguém começa a caçoar de você, dizer, ela é antiquada, veja, ele é, vou lhe contar, ele costumava ser. All right, just remember it's growing pains. Muito bem, apenas lembre-se, é dores de crescimento. That persecution's good for you. Essa é aquela perseguição que é boa para você. It's growing pains. É dores de crescimento. Oh, yes, he permits crosses and crossroads and junctions. Sim, ele permite cruzes e cruzamentos e junções. He always does that in order to perfect us for his service. Ele sempre faz isso com o propósito de nos aperfeiçoar para o seu serviço. He permits those things to happen. Can't you understand that? Ele permite essas coisas acontecerem. Você não consegue entender isso? He does that so he can perfect you for the call that he's called you for. Ele faz isso para que possa aperfeiçoá-la para a vocação para a qual ele chamou você. That's your growing pains. Essas são suas dores de crescimento. He did Daniel that way. Ele fez assim com Daniel, você sabe. He did the Hebrew children in the fire furnace. Assim fez com os filhos hebraicos na fornalha ardente. What did the fire furnace do? O que a fornalha ardente fez? The fire furnace only broke the bands that had them bound. A fornalha ardente apenas rompeu as ataduras que os atava. That's all the furnace did. Just burnt loose the bands. Foi só isso que a fornalha fez. Apenas as queimou, soltando-as. Sometimes it takes trials to break the bands of the world off of us. Take you out of the world. Às vezes é necessário provações para romper de nós as ataduras do mundo, tirar você do mundo. Might be have to take you out of your creed first. Pode ser ter que tirar você do seu credo primeiro. Like the man drowning in the river. You had to take him out of the river before you get the river out of the man. Como um homem que esteja se afogando no rio, você tem que tirá-lo do rio antes de se tirar o rio do homem. That's about the way God has to do sometimes. É mais ou menos assim que às vezes Deus tem de fazer. Let him throw you out one time. Then they get the world out of you. Deixe-os colocarem você fora uma vez, então tira o mundo de você. Got to get you out of the world first. Tem que tirar você do mundo primeiro. Sometimes these growing pains is what does that. Oh, yeah. Às vezes são essas dores de crescimento que causam isso. Sim. God stands on the promised word for each new year. Deus fica na palavra prometida para cada ano novo. He stands on it this year to fulfill what he's got promised for this year. Ele fica nela este ano para cumprir o que ele tem prometido para este ano. Whatever it is, I want to be right in the center of his will. In the future, like they did. Seja o que for, quero estar certo no centro da sua vontade no futuro como eles estavam. Like Abraham, when he met his crossroads, he didn't know how he would do it. Como Abraão, quando chegou ao seu cruzamento, ele não sabia como ia fazer isso. God told him, I'm going to give you a son. Deus lhe disse, vou dar-lhe um filho. 25 years he waited for it. 25 anos ele o esperou. Finally, the son come, and God said, now by this son I'm going to make you the father of many nations. Até que enfim veio o filho. Então Deus disse, agora por este filho vou tornar você pai de muitas nações. Take him up there and kill him. Leve-o lá em cima e mate-o. Take him up and kill him. Destroy the very thing that he'd waited 25 years on. Leve-o e mate-o. Destruir aquilo mesmo que tinha ele esperado 25 anos. Take him up and kill him. Leve-o e mate-o. Abraham never worried. Abraão nem se preocupou. Never bothered him. Isso nem o incomodou. He picked up the wood and put it up on a little donkey and took his son. Ele apanhou a lenha e a pôs num burrinho e levou seu filho. Took him up the top of the hill to offer him up because Abraham knew that he had received him as one from the dead. Levou-o para o topo do monte para oferecê-lo, porque Abraão sabia que eu tinha recebido
como dentre os mortos. Sarah's womb was dead, he was sterile. So there was no way, this boy, O ventre de Sara estava morto, ele era estéril, assim que não havia maneira. E o menino, is 100 years old and she was 90. So he come by a promised Amém. word. Bom dia, irmãos. Deus continue a nos abençoar nesta manhã. Vamos nos pôr de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, temos a oportunidade de Te louvar mais uma vez. Para nós, Senhor, é um prazer poder estar aqui, meu Deus, neste lugar. Aleluia, Senhor, quando pensamos que estes são os últimos momentos que a terra está passando, meu Deus, por este tempo em que estão passando, ó Pai. Ó Deus, quando sentimos o frio do inverno, Deus, lembramos que lá no milênio, ó Pai, não haverá nenhum inverno, Senhor, matando, trazendo juízo sobre a natureza, Senhor, mas será uma primavera florida, Deus. Assim diz a Tua palavra, Pai. Deus bendito, e aqui estamos, ó Deus, dispostos a lutar para chegar até lá, Senhor. Cremos que estamos a caminho, ó Pai. Prepara-nos, ajuda-nos, nós precisamos da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã Teu Espírito nos dê a sabedoria, conhecimento, nos dê paciência e atenção para a Tua palavra, Senhor, para que possamos aprender mais um pouco através dos conteúdos que o Senhor enviou ao Seu profeta. Perdoe nossos pecados, cura as enfermidades, ó Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir. Podem se assentar. Desculpe. Vamos, número 1, nosso cenário. Palavras verdadeiras que João testificou. Vamos tentar cantar este.
vai hoje passar em luz de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Segunda estrofe. Ainda alguém duvidando de seu poder de salvar, pois venha experimentá-lo. Cristo vai hoje passar, o seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar, eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses, pois, de clamar, vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Amém. Vamos nos pôr em pé. Pessoal, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Ler o Salmo 133. A excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção
e a vida para sempre. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, Deus bondoso, te agradecemos, meu Pai, por estar mais uma vez na Tua presença, Senhor, para te adorar, para te louvar, o bendito nome do Senhor. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, nos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, meu Deus, que nós possamos sair ajudados, Senhor, renovados, Senhor, as nossas forças, Senhor, que nós, cada vez que viermos aqui, possamos sair encorajados, meu Deus. E ajuda o nosso pastor nesta manhã, meu Deus. Unja ele com Teu Espírito Santo, Senhor. Que ele possa trazer o recado do Senhor para nós nesta manhã, Senhor. E abençoa cada um que está aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Cura os enfermos, meu Deus. Assim, ó Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, meu Deus. Não retire Sua mão de misericórdia de nós, Pai. Pedimos isto, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se aceitar. Cabeça inclinada, irmãos, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu queria fazer um pedido aos irmãos, é claro, né? Quem puder, quem às vezes pode fazer isso, ou às vezes nunca fez, ou já fez, mas faz muito tempo, né? É quem puder vir aos cultos de oração, não é uma regra, né? Mas quem puder vir em jejum, fazer um jejum nesse dia do culto de oração, né? Vir ao culto em jejum, termos esse tempo de oração, é muito bom. Vamos ver como isso é especial, né? Anotei aqui para nós não esquecer, vir ao culto de oração em jejum, né? Quem puder, se alguém tiver dúvida como é que faz o jejum certo, tudo, depois nós podemos atender os irmãos ali, tá bom? Mas é muito glorioso mesmo essa consagração a Deus, né? Isso é muito bom. Chegamos nos primeiros frios, né? Tem gente quando tá calor reclama, né, irmão? Quando tá frio reclama. Nós só temos a agradecer, né, irmão? Temos roupa, temos casa, tem uns vizinhos que tem fogão, outros não. Mas graças a Deus temos coberta, temos casa, só temos a agradecer, né? No entanto, nós temos que se prevenir, né, irmãos? Nossas crianças, nós mesmos, né?
tomar água com limão, colheradinha de mel, né? Isso é muito bom, se prevenir. Eu sempre tomo um baque nos primeiros frios. Teve uma época que tive um leve problema, né, no pulmão, por trabalhar no frigorífico. Trabalhávamos muito dentro da câmara fria e saía no sol, na câmara e no sol, né? Então tivemos que tomar uma época algumas medicação e parece que os primeiros assim que dá, acaba sentindo bastante, mas é só os primeiros, né? Hoje de manhã, enquanto eu pensei se a igreja bater palma nos hinos, eu vou bater os joelhos, porque tava com os joelhos, canela batendo uma na outra, né? Eu até, o irmão, pedi pro irmão trocar aqui o hino aqui de última hora, porque eu vi que o outro hino não ia alcançar a garganta, né? Mas é assim mesmo, enquanto nós estamos aqui, temos que encarar, né? Vamos nos pôr de pé então. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos começar hoje com a série que o profeta pregou. Eu tenho costume assim eu mando fazer isso aqui nas mensagens. Ele pregou 5 mensagens sobre adoção. Adoção, né? É um assunto que as denominações não sabem, quase ninguém sabe. É um assunto que Deus também fez e faz parte do ministério do sétimo anjo, né? Elias, para trazer para nós essas riquezas aqui. Não sei, talvez vamos levar aí umas 4 escolas para nós poder deixar bem entendido, mas eu gostaria assim que todos dessem muita atenção. É um assunto muito importante e estabiliza a gente na fé, tira muita dúvida, posiciona mesmo, né? A adoção é isso, é posição. Então vamos ler Atos 2, 37 a 39, depois Efésios capítulo 1. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Preste atenção, eu vou ler esse 39, você lê com bastante atenção, ó. Quando ele falou da promessa do Espírito Santo no batismo, ele disse, ó: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Judeus e gentios, né? Amém, Jesus. Vamos ler Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele
em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Se observar o versículo 5, está escrito, e nos predestinou para, essa palavra, para filhos de adoção. Senhor Deus, nós precisamos do Espírito Santo nessa hora, como em todas as horas, para falar, para ouvir, para compreender. E eu creio, Deus, tenho certeza que esta é uma mensagem que, se nós conseguirmos absorvê-la, é uma série que muito vai nos ajudar, Pai. Vai nos dar força, vai nos dar ânimo, vai nos dar coragem. E por isso pedimos a Tua ajuda humildemente, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos esse culto, ó Pai, nas Suas mãos, cada minuto aqui, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-nos. Há alguns irmãos que têm no celular o Busca, né? Já vi que vários têm. Às vezes não tem a mensagem, mas tem condições de ler no Busca. Leiam essas mensagens de adoção, muito boa. Outro dia eu já li um pouquinho aqui, quando falamos sobre o posto do dever, mas quero que vocês... Vou repetir até algumas coisas, vamos assim, bem conversado mesmo, em tom de escola, né? A escola dominical e os cultos de oração são os cultos mais importantes para a igreja, né? A partir do 47, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ah não, 34. Veja bem. O livro de Efésios, eu quero que vocês entendam, essa mensagem, o nome dela, primeira de adoção, é Confronto de Efésios com Josué. Na nossa linguagem portuguesa, confronto, quando fala confronto é um choque, né? Vai haver um confronto. Mas aqui na tradução, confronto quer dizer assim um paralelo, uma coisa que é muito a ver com a outra, né? O livro de Josué e o livro de Efésios no Novo Testamento é um livro paralelo. É um livro que combina um com o outro, melhor dizendo assim. No 34, ele diz assim: o livro de Efésios, como eu estava dizendo, na minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Veja só. E se você for olhar, ele tem 6 capítulos, né? Quando ele fala maiores, não é em número, mas no conteúdo. Ele nos dirige sempre para frente, livro de Efésios. O calvinismo corre por um galho e os arminianistas correm para outro galho. Mas o livro de Efésios nos ajunta e nos coloca na posição da igreja. É isso que eu quero que nós entendamos. Essa posição da igreja que nós precisamos encontrar. Agora, tenho tipificado isso com Josué. Nós aprendemos uma coisa na mensagem, é sobre tipos. Não sei se todos aqui já ouviram falar nisso. Tipos. Por exemplo, os irmãos entender. Quando Deus enviou o profeta, ele revelou para nós, para a igreja, os tipos. Por exemplo, José, lá no Velho Testamento, José.
o profeta diz que José foi um tipo de Jesus Cristo. Para os irmãos entenderem. Você olha, Jesus foi traído, né, pelos judeus. José foi traído lá por seus irmãos. E você vai levando a história de José e você observa que era um tipo de Cristo, né? E assim vários e vários outros tipos que o profeta nos mostrou. O cordeiro do Antigo Testamento sendo o cordeiro do Novo, né? As festas. Então ele foi mostrando assim os tipos, né, para nós. A festa dos pães asmos, tipificando as 7 eras da igreja, e assim sucessivamente. Agora, nenhum pastor deve colocar tipos, a não ser o irmão Branham. Eu uso dizer assim, irmãos, eu não consigo ir no Velho Testamento sem a mensagem do irmão Branham, porque ela é muito, ele tem muito simbologia também, muitos tipos. E a causa das igrejas estarem em determinadas confusões é a falta da revelação. E com a revelação você vai lá e sai tranquilo. Por exemplo, o sábado, né? O profeta mostrou que o descanso, que era o sábado, é um tipo do Espírito Santo hoje. Quando você recebe o Espírito Santo, você descansa das suas obras como Deus descansou das dele. Qual as obras que você descansa? Você para de mentir, para de fumar, para de pecar. Esse é o descanso. Isaías 28, 18. Disse que falaríamos em lábios estranhos, mostrando Pentecostes, e dizendo, este é o descanso, mostrando que lá no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, então sim, ali foi o descanso, né? No Novo Testamento, Jesus nunca disse, guardem o domingo ou guardem o sábado. Até mesmo o domingo, outro dia estava falando isso lá em Chapecó. Às vezes nós falamos errado para as pessoas. O pessoal do tabernáculo guarda o domingo. Não, nós não guardamos nem um dia. Não guardamos o sábado e também não guardamos o domingo. Nós honramos o primeiro dia da semana. Correto? Nós não guardamos o domingo. No domingo nós não trabalhamos. No domingo, como vamos dizer, a igreja, a fé adventista faz. Então, o primeiro dia da semana nós devemos honrar com tudo que nós puder, lembrando da ressurreição. E que as primícias, a Bíblia fala assim, honra o Senhor com as primícias. O que é as primícias? Tudo que é primeiro é de Deus, né? Nós falamos sobre o dízimo. Por que muitas pessoas se enredam com dízimo? Porque eles pegam o seu dinheiro e pagam as coisas e deixam para tirar o seu dízimo por último. E aí o que acontece? Não é primícia. Meu dízimo deve ser primícia. Se eu recebo R$100, a primeira coisa que eu troco é tirar aquilo que não é meu, a primícia, e já deixar lá. Depois que eu vou pagar as outras coisas. Esse é o segredo de ser abençoado. A primícia. Coloca Deus em primeiro lugar, né? Então há muitas coisas que tipificam, né? Tipo. Então ele disse assim, tenho tipificado isto com Josué, o livro de Efésios. Se você observou, Israel foi trazido fora do Egito e há 3 estágios da sua viagem de Israel. Veja bem, outro tipo. O Mombrana disse que a igreja hoje, nós, é o Israel espiritual. Compreende? Como teve o Israel natural lá, saindo do Egito, a igreja hoje é Israel espiritual. Assim como dentro de Israel, nem todo Israel era Israel, nem todos que estão na igreja fazem parte da noiva. Falando disso no mundo, mundialmente. Vê que saiu 2 milhões de pessoas, aproximadamente, do Egito. Sabe quantos chegou lá na terra? 2 daqueles que saíram de lá.
Então, dentro do Israel tinha um verdadeiro Israel. E dentro da chamada igreja tem a noiva, os membros que fazem parte da noiva que estão na igreja. Compreende? Nós vamos compreendendo assim, devagarzinho, né? Então, veja bem. Um estágio foi, lá em Israel, a saída do Egito. Foi a nossa saída do mundo. O Egito representa o mundo. Israel saiu do Egito, nós saímos do mundo. O estágio seguinte foi o deserto, que foi o quê? A santificação. Lá no deserto, sob o sangue do Cordeiro, eles santificaram. Assim é nós, saímos do Egito e começamos a nos limpar das coisas do mundo. E o outro estágio foi Canaã. Agora, aqui em Canaã é onde as denominações tropeçam. Tem até um corinho, né? Que é cantado: caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Canaã não representa a nova Jerusalém. Quando nós olhamos aqui, Israel saiu do Egito, veio no deserto e entrou em Canaã. Nós pensamos que Canaã simboliza então a nova Jerusalém. Veja o que o profeta fala. Esse foi o terceiro estágio. Foi Canaã. Agora, alguns creem que Canaã quer dizer o milênio, 1000 anos aqui na terra. Agora, Canaã não representa a era do milênio. Veja bem isto. Não representa. Ela somente representa a era do vencedor. Preste atenção nisso. A era do vencedor, Canaã. A dispensação da vitória. Porque em Canaã eles mataram, queimaram e tomaram cidades. Então não pode ser um tipo do milênio. Por quê? Porque no milênio não haverá nenhuma morte. Compreendem isso? Então veja bem. Saída do Egito, deserto, Canaã. Mas lá em Canaã, Josué ainda teve que pegar a espada e lutar por cada palmo de terra que eles tinham que possuir. Eles tinham que expulsar gigante, matar, derrubar e tudo para tomarem aquela terra. Então ela não pode representar o milênio nem a Nova Jerusalém. Mas vamos ver o que essa Canaã representa então para nós. O Egito sabemos que é o mundo. O deserto é a santificação. E o que é a Canaã para nós? Que nós temos que chegar até ela. Do jeito que Deus falou para Josué, para Moisés, que ia levar o povo até essa terra prometida, que foi Canaã, nós também temos uma terra prometida, o Israel espiritual. Veja só. Outra coisa que isto faz, isso traz a justificação pela fé. Depois de eles terem crido em Moisés, terem deixado o Egito, santificação, para seguirem sob a coluna de fogo e do pacto do Cordeiro sacrificado no deserto, então eles entraram em uma terra que foi prometida. Agora ele vai dar a resposta. Agora, o que é a terra prometida para o crente do Novo Testamento? Quando está falando dessa terra prometida, um tipo dessa terra prometida lá deles, a Canaã. Qual é? A promessa para o crente do Novo Testamento, a terra prometida, é o Espírito Santo. Isso aqui é profundíssimo, eu quero que vocês compreendam. A nossa terra prometida no Novo Testamento é o batismo com o Espírito Santo. Vamos observar uma coisa muito linda, muito especial para nós aqui. Então venha, sai do mundo, se santifica, recebe o Espírito Santo. Pois acontecerá que nos últimos dias, Joel 2, 28, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito, e eles profetizarão. E mostrarei maravilhas em cima nos céus e na terra, colunas de fogo e fumaça e vapor. E Pedro disse no dia de Pentecoste, após tomar o seu texto e pregar: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão. Então ele remir, perdoar, para levar para longe todas as transgressões passadas. Você observou Josué? Observe aqui. Sempre o paralelo, Josué e o livro de Efésios. Antes deles atravessar o Jordão, logo depois do Jordão, vem essa terra prometida. Josué disse: ide até o meio do campo e limpai as vossas vestes, e cada um de vós se santifique, antes de ir para a terra prometida. Nenhum homem se achegue à sua esposa, pois em 3 dias vereis a glória de Deus. É um processo de se aprontar para herdar a promessa. Agora, com Josué, sempre lembrando do paralelo. Com eles, era a terra natural. Atravessar o Jordão para chegar na terra natural. Para nós, é a terra espiritual, que é o Espírito Santo. Você sabe o que o profeta tipificou o Jordão? O pastor Joaquim tem uma mensagem na internet: meu Jordão. Sabe o que quer dizer Jordão? Jordão significa morte. Fazer morrer a si mesmo. Para alcançar a terra prometida, para alcançar o batismo com o Espírito Santo, a pessoa tem que morrer para si próprio, morrer para o mundo, atravessar o Jordão. Senão não consegue. Não tinha jeito de pular por cima do Jordão. Não tinha jeito de nadar só o Jordão. Tinha que passar, sentir aquilo no seu corpo. Veja bem, antes de se aprontar para herdar a terra, eles tiveram que passar pelo Jordão. É interessante isso aqui, irmãos. O profeta disse que um cristão que passou o Jordão, ele está morto, sua velha natureza, as suas manias, ele é circuncidado. O que é ser circuncidado? É tirar do excesso dele. Se você é xingado, o profeta diz assim: pegue um morto, arraste um morto, coloque no chão e diga que ele é feio, bata nele, diz: você é feio. O que ele faz? Ele está morto, ele fica quietinho. Pegue um morto, chute ele e diz: você não vale nada. O que ele faz? Ele fica calado. Então diz: se você está morto e a sua vida está escondida em Cristo, você tem esse tipo de natureza. Você está morto, as pessoas podem te xingar, te criticar, você já atravessou para uma terra também. É interessante pensar nisso aqui. É um processo de se aprontar para herdar a promessa. A promessa para Israel era: Deus deu a Abraão a promessa da terra, da Palestina. E era para ser sua possessão para sempre. E era para eles permanecerem sempre naquela terra. Agora veja bem aqui, ó. Agora ele começa a aprofundar mais ainda no assunto. Eu pulei bastante parágrafos, até anotei aqui para mim não esquecer. 45. Veja só. Israel ainda não havia recebido a promessa, mas eles estavam em sua viagem. Isso é muito bom. Pessoas que às vezes vão chegar,
vão ser batizadas, vão passar pelo período da santificação e vão seguindo a viagem até essa terra prometida, que é receber o Espírito Santo. E eu posso, levantando, por favor, compreendo. É aí onde vocês, nazarenos, peregrinos da santidade, que era uma igreja, denominação que tinha lá, é aí que vocês e os demais caíram. Porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cádiz Barneia, quando os espias foram e disseram, veja só, nós falamos na quarta-feira sobre isso. Os espias foram e disseram, a terra é grande. Mas alguns deles voltaram e disseram assim, não podemos tomá-la, a terra, porque as cidades são muradas e assim por diante. Foram, viram, olha, a terra é grande, é coisa boa, é maravilhosa mesmo, como diz a promessa. Mas alguns falaram, não podemos tomá-la. Não tem jeito. Tem muros, tem gigantes. Porém, Josué e Calebe levantaram e disseram, já houve uma discordância entre Israel ali. Mas Josué e Calebe levantaram e disseram, somos mais do que capazes para tomá-la. Mesmo com esses muros, com essas dificuldades, mas somos mais do que capazes para tomá-la. Por causa de suas afirmações documentadas que já estavam assinadas. Eles criam em duas obras da graça, justificação e santificação. Eles pensaram, nós saímos do Egito, passemos pelo deserto, problemas terríveis. Como que agora, na hora de entrar na terra, nós vamos desistir? Nós vamos parar por aqui. Josué e Calebe não. Eles criam nessas duas, a saída do deserto, justificação e santificação. E não podiam se mover mais para adiante. Ouça, toda aquela geração pereceu no deserto. Todos aqueles que falaram, não, nós não tem jeito de conseguir entrar nessa terra, pereceu no deserto. Porém, 2 que chegaram até a terra prometida e trouxeram a evidência de que era uma terra boa e somos mais do que capazes de tomá-la, porque é a promessa de Deus. Isso aqui está mostrando a igreja e a noiva. Há pessoas que não vão conseguir chegar à terra prometida. Eles saem do mundo, você vai ver ele dizendo aqui, são batizados no nome de Jesus Cristo, caminham no deserto, mas quando chega na hora da terra prometida, eles não se acorajam. Por quê? Eles ficam com medo. Eles têm medo de receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo trará uma vida diferente. Veja, eles disseram, somos mais do que capazes de tomá-la. Então, em vez das pessoas seguirem adiante, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, sinais, maravilhas, milagres, eles pensaram que isso quebraria suas tradições doutrinárias. O que aconteceu? Pereceram na terra, isto é certo. Agora observe, mas os crentes, as equipes de Calebe e Josué, que estavam indo para a promessa, eles mudaram para a terra e tomaram a terra e se estabeleceram na terra como sua possessão. E nunca paramos na justificação e santificação.
vamos em frente com o batismo com o Espírito Santo. Eu creio aqui, irmãos, que todos que estão aqui dentro, que nós estamos já na nossa terra prometida. Eu creio que cada um aqui se encorajou, porque a mensagem, quando a pessoa aceita a mensagem, e vê o batismo, e vê a ceia e tudo e tal, para crer mesmo nessa mensagem, como ela é, vendo o profeta, vendo Elias, precisa receber o Espírito Santo. Senão não consegue. Senão fica só nas duas primeiras partes. Justificação. Fica aí no mundo dizendo, não, eu creio em Jesus, só justificado. Eu creio em Jesus, não fumo, não bebo. Eu creio em Jesus. Não vamos parar de crer no Senhor Jesus sendo batizados. Não vamos parar porque Ele nos limpa de uma vida de pecado. Mas agora nos apressamos em uma posição. Há uma promessa do batismo do Espírito Santo. Agora, nós temos que observar uma coisa aqui. Ó. Você pensa assim, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. Será que eu tenho bastante? Será que eu tenho pouco? Você sabia que o Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, no corpo dele, ele foi colocado todo o Espírito Santo nele. Todo. Deus habitou nele, que é o Espírito Santo. A Bíblia fala assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude plena da divindade habitou no corpo de Jesus. Mas em nós, o Espírito Santo é dado por medida. Compreendem isso? É dado por medida. E cada vez que você diminui, cada vez que você vence as tentações, cada vez que você vence ao seu eu, cada vez que você vence ao mundo, as coisas do mundo, e você diminui, essa porção cresce aí dentro do Espírito Santo. Quanto mais espaço você deixa, mais o Espírito Santo cresce dentro de você. Quanto mais se abandona, por isso que você observa que nós vamos caminhando e daqui a pouco algo te inspira. Isso é muito precioso. Algo inspira a gente. Você inspira assim, não, quer saber de uma coisa? Não vou mais fazer isso. É uma inspiração que vem dos céus. Isso é grande. É tão precioso isso, porque isso significa que a porção está crescendo aí dentro. Você está indo, sai do culto normal, de repente está ali sozinho, mas daqui a pouco desce aquela inspiração. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso agora. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou começar a fazer isso. Mas isso é tão especial, é tão grande, tão rico, tão vivo. Isso é o Deus vivo. Amém. Nos apressamos em uma posição. Há uma promessa do batismo com o Espírito Santo. Pois Pedro disse no dia de Pentecoste, o que nós lemos, pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. 47. Então, Efésios, livro de Efésios, aqui, nos coloca como Josué em uma posição. Observe você. Josué, após ter atravessado a terra e ter tomado a terra, quem lê o livro de Josué vai observar isso. Ele dividiu a terra para as 2 tribos. Eles chegaram na terra e então, por uma inspiração que Deus deu a Josué, ele dividiu a terra. Efraim, vocês aqui,
Manassés aqui, Gade aqui, Benjamim aqui. Ele dividiu a terra, isso é, ele posicionou. Compreendem? Para adiantar uma coisa, irmãos, Josué, ele é o tipo do Espírito Santo. Compreende? Do jeito que Josué chegou na terra, levou o povo até essa terra, quando chegou lá, ele dividiu, Manassés, essa é a herança de vocês. Efraim, essa é a herança de vocês. Vocês, o nome de cada um simbolizava uma coisa. Vocês, o seu nome quer dizer Efraim, criador de gado. Manassés, o que planta milho. Então, por inspiração, sem ele saber daquilo, ele ia colocando cada um no seu pedaço de terra. Vocês aqui, vocês ali. Ele posicionou lá na terra. Vocês vão ver como isso aqui é grande. Agora, 51. Onde a igreja está? Agora, este é o meu propósito de fazer isso. A igreja está sempre tentando levar alguém à parede. Isso aqui é interessante, né? A gente é muito corrigido, olha só. A igreja está sempre tentando levar alguém à parede. Irmão, você tem que fazer isso, você tem que mudar, você tem que botando a pessoa na parede. Mas o profeta diz, mas não faça isso. Você nunca pode criar milho na terra de Efraim. Se você estiver em Manassés, você tem que tomar o seu lugar em Cristo e tomá-lo realmente. Isto se torna profundo e rico quando chegamos aqui. Como Deus coloca um na igreja para falar em línguas, outro. Agora, temos sido ensinados muitas vezes, todos nós temos que falar em línguas. Isto é errado. Todos nós temos que fazer isso. Não temos. Todos eles não fizeram coisa alguma. Cada terra foi provida e dividida através da inspiração. No corpo de Jesus Cristo, quem posiciona cada pessoa é Deus. Sabiam disso? Não adianta querer manufaturar uma pessoa. Não adianta querer dizer, irmão, vem aqui cantar, você vai ser líder de cântico. Tem que ser o Espírito Santo. Não adianta dizer, eu acho que esse irmão ali, vamos colocar ele como pastor. Quem faz isso é o Espírito Santo. Assim como nós não conseguimos trazer nenhuma pessoa de lá e pôr sentada aqui na igreja. Tem que ser o Espírito Santo. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos no ministério do Espírito Santo. Josué levando a igreja. Sabia que é o próprio Deus quem traz as pessoas. Como vocês vão ver aqui, que se eu ou qualquer um de nós, que Deus há de nos ajudar, que nenhum de nós vai acontecer isso. Mas se nós não tivermos chamados e formos um Acã, quem tira as pessoas da igreja é Deus também. É Deus que coloca, é Deus quem tira. É o ministério do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Cada uma. Eu poderia tomar as escrituras e lhe mostrar isso exatamente. Que ele as colocou no lugar onde eles tinham que estar. Que coisa, meu Deus. Isso é o Espírito Santo que faz. Isso tem que entrar na minha mente, na nossa mente. Como que as 2,5 tribos tinham que permanecer do outro lado do rio com suas mães e choraram em seus nascimentos e como cada lugar estava suposto a ser. Era uma inspiração. Ele falava, Efraim, vocês têm que ficar aqui. Nunca esqueça, Josué é o tipo do Espírito Santo. Então ele dizia, posicione aqui. É Deus que está falando conosco.
Quando você sente essa inspiração no coração, posicione, meu filho. É o Josué te posicionando na terra. Se você não ouve essa voz, não adianta a igreja querer colocar alguém na parede. Não adianta. É o Josué que está dizendo assim, ó, filha, você é uma cristã, posicione aqui, esse aqui, ó, é o seu lugar, ó, seu perfil, sua vestimenta, tudo você é aqui. É o Josué colocando as irmãs no lugar delas. É o Josué falando para nós, homens, irmãos, vocês, o posto de dever de vocês é assim, ó, como cristão, o lugar na terra de vocês é aqui. Que coisa. Agora, quem não fazia parte disso, não tinha nada a ver. Tinha nada a ver. Josué não falava com ninguém que não fazia parte dessas tribos. Irmãos, nós temos que entender assim, ó, o Espírito Santo está tratando com quem é eleito. Amém. Quem não é eleito está chegando no culto, voltando, não entende nada, não muda nada, não pensa em nada, não posiciona em nada. Mas quem é eleito sabe que quando volta por esse corredor aqui, sai com a cabeça baixa, porque sabe, Josué hoje me apontou o dedo para algum lugar que eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é muito grande. Agora, depois que você está dentro, isso é muito interessante, ó. A terra prometida. Deus nos colocou no Espírito Santo. Nós, entendam isso. Nós estamos na terra prometida, se tratando da terra, o tipo de Canaã. Entenda bem. A terra física, natural, melhor dizendo, que nós vamos caminhar, andar nela, é a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Mas falando da terra prometida como tipo de Canaã, para ficar bem entendido. Nós já estamos nessa terra. Sabiam? O Espírito Santo, que é o Josué da igreja, o livro de Efésios, ele está posicionando nós agora na terra, colocando cada um no seu lugar. Compreendem isso? Como Josué colocou aquelas tribos bem direitinho, nós já estamos na terra. O que está havendo trabalho agora é de nos colocar exatamente no nosso posto do dever. Compreendem, irmãos? Isso é tão profundo, meu Deus, nós poderíamos ficar aqui tanto tempo. A gente observa assim, muitos problemas estão acontecendo porque a coisa fica fora de ordem. Há pastores que nunca deveriam ser chamados de pastores, nunca deveriam ter sido colocados no ministério. Estou falando isso com muito respeito. Há evangelistas que nunca deveriam ser evangelistas. Há diáconos que nunca deveriam ser diáconos. Há cantores, tocadores, há homens chamados apóstolos que nunca deveriam receber esse título de apóstolos. Porque não foi Josué que estabeleceu essas pessoas. E hoje está havendo um trabalho para arrumar isso. Para arrumar. Porque as coisas vão ter que estar nos seus lugares. Vocês vão ver uma coisa onde nós vamos chegar aqui. Meu Deus, isso é tão profundo, irmãos dos céus. Há mulheres que casaram que nunca deveriam se casar. Nunca. Deveriam ter ficado solteiras o resto da vida. Porque elas não recebem um espírito, elas não saiu delas o espírito masculino. Não saiu. Há homens que casaram, que nunca deveriam casar, deveriam ficar solteiros. Porque eles não sabem o que é tratar de uma mulher. Há mães que são mães que nunca deveriam ser mães na vida. Deveriam criar gato, cachorro, passarinho. Porque elas não sabem cuidar de um filho. Tanto que elas jogam no lixo. Elas jogam debaixo da ponte,
Lá onde eu nasci, uma menina engravidou, jogou o filho debaixo da ponte. Estão fora do seu posto de dever. Uma pessoa fora do seu posto de dever é uma maldição. Eu escutei uma vez um destaque no plenário. Há pastores que sobem no púlpito e a igreja diz: esse pastor nunca deveria descer do púlpito porque ele é uma bênção. Há outros que sobem no púlpito e a igreja diz: esse nunca deveria ter subido porque ele só causa confusão, dissensão, só prega doutrina, só prega coisa que não deve, só prega dinheiro, só prega fama, só prega coisas para o povo olhar nele, não olha para Cristo, não olha na palavra. Há uma desorganização tremenda. Mas não esqueça, quem faz parte da noiva, o Espírito Santo, está posicionando no seu lugar. Se você faz parte, fique tranquilo. Se eu faço parte, Deus vai nos colocar no lugar que nós precisamos estar. Agora, depois que você está dentro, estamos na terra prometida. Isso não significa que você está realmente livre de guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Interessante, né? Mesmo eles estando dentro da terra prometida, ela era muito grande. E de repente Josué olhava assim e dizia: nós temos que possuir mais aquele pedaço lá. Porque Deus deu para nós temos que ir lá e possuir. Olhava assim, meu Deus do céu, era gigante, era problema, era aquele vilarejo, guerras. Mas Josué dizia: nós possuímos aqui, vamos até lá, vamos possuir lá. É assim que nós temos que crer, meus. Você olha ali, a terra prometida, ó, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência. Você pensa assim: meu Deus, eu não tenho paciência, mas você tem que possuir. Mas, pastor, será que eu tenho Espírito Santo? Eles estavam na terra prometida, mas ainda tinha guerra. Você tem o Espírito Santo, mas tem que continuar lutando. Quando nós recebemos o Espírito Santo, as pessoas chegam a pensar: bom, agora eu recebi o Espírito Santo, acabou. Eles não estavam livres de guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão aonde você está. Que coisa, né? Isso aqui ajuda tanta gente. A gente pensa assim: meu Deus, será mesmo que eu tenho Espírito Santo? Não oro do jeito que eu gostaria de orar. É porque você tem guerra na terra prometida. Para orar você tem que lutar. Pastor, será mesmo que eu tenho Espírito Santo? Porque eu não dou conta de ler do jeito que eu gostaria de ler. É que você tem que lutar. Você está na terra prometida, mas esse Josué, esse Espírito Santo, fala para a gente assim, ó: pega essa espada, meu filho, e lute. Essa terra é sua, Deus te deu. Deus te deu a paciência, a temperança, o amor, mas você tem que lutar para isso. Então veja, Canaã lá não representava o grande céu, porque era guerra, problemas, olha só, tudo no Espírito Santo. Mortes, lutas e demais coisas. Porém, isto realmente representava isto. Para que isso possa correr perfeitamente. Agora, isso aqui é um assunto que vai fazer nós tremer, irmãos. É aí onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? Não é tremer, irmãos? Não sei se todos pegam do jeito que deveria pegar, mas não é da gente tremer um pouco assim? Já pensou Deus querer curar o irmão e o meu comportamento impedir você?
Só Deus está querendo curar a irmã e eu, com meu mau comportamento, estou impedindo. Até mesmo seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado, você sabia? A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, coisas escondidas, impede cura, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. Quero que vocês entendam isso. A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento, você será responsável por cada pedacinho disto. Você diz: agora, espere um momento, irmão Brana. Bem, isto é a verdade. Pense nisto. Não é à toa, irmãos, que essa mensagem é só para os eleitos. Tem jeito. Não tem quem crê nisso aqui, se não tiver eleição. Irmãos, eu estou orando a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia, sem legalismo, mas que cada pessoa venha tomar ceia com a vida acertada, com seus pecados confessados diante de Deus, com sua vida consertada, sem nem rancor, sem nenhuma mágoa. Seus pecados, sua falta de comportamento, pode fazer esta igreja aqui cair amargamente. Eu não sei como que é esse cair aqui. Não sei se é a igreja passar um esfriamento, o Espírito Santo não habitar mais. Eu não sei o que é. E no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disso. Pense nisso. Josué, depois que ele atravessou a terra, depois que lhe deu a promessa, somente pense, para lutar uma luta total, sem perder um homem. Deus prometeu assim para Josué: ó, vocês vão lutar e nunca nenhum vai morrer. Já pensou que promessa? Vocês vão guerrear, lutar contra o exército que for. Josué matou, foi 31 reis. Reis, seus reinados. Tem o nome na Bíblia de todos eles. 31, sem perder nenhum homem era para ser. Ninguém morrer, nada. Foi a promessa. Sem ter nem mesmo um arranhão. Meu Deus, que promessa. Já pensou? Deus dizia ao seu exército: meu exército vai lutar e não vai sofrer nenhum arranhão, nem a ponta de um fio de uma espada do exército alheio vai ferir o meu exército. Oh, que ousadia! Josué não entrava numa guerra, hein? Ele entrava ousado mesmo. Sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro, ou uma atadura. Deus disse: a terra é tua, vá e lute. Pense em ter uma luta, pense em ter uma luta e sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, ninguém ficar ferido. Foi a promessa que Deus deu. E eles mataram os amalequitas e os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou no arraial. Olha o que aconteceu. Quando Acã fazia parte ali de Israel. Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e escondeu lá no arraial. Veja só,
Eles não perdiam uma luta, nenhuma. De repente o Acã vai lá e pega uma vestimenta babilônica, talvez enrolou naquela cunha de ouro e deixou escondida lá. Sei lá o que ele pensou. Vou levar isso para mim. Vou levar, vou deixar isso aqui, não vou deixar quieto, ninguém vai saber mesmo. Pecado escondido. Então, no dia seguinte que Acã fez aquilo, eles perderam 16 homens. Se eu não estou enganado, a Bíblia relata 16 mil, se eu não estou enganado. Se eu estou, Deus me perdoe, não estou corrigindo, né? 16 homens. Vamos ler do jeito que está. Aí que Josué fez, espera aí. Quando Josué viu 1 morrer, 2 morrer, 3 morrer, quem sabe deu uma febre em Josué. Deu uma febre nele, espera aí. Deus prometeu que nós não ia morrer ninguém, nem ferir, como está morrendo. Josué falou, parem, esperem um momento, há algo errado. Há algo errado. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Josué tinha confiança na promessa de Deus. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Deus nos fez uma promessa. Nada será ferido. Nossos inimigos prostrarão nossos pés. Há algo errado aqui. Algo está errado em algum lugar porque temos 16 homens mortos aqui. Eles são irmãos israelitas e eles estão mortos. Por que eles morreram? Homens inocentes. Porque um só homem saiu fora da fila. Vê você a razão pela qual isso precisa ser ensinado na igreja? Aí você lembra, Israel lá natural, Israel aqui espiritual. Acontece a mesminha coisa. A mesminha. Irmãos, Acã pegou uma cunha de ouro, uma vestimenta babilônica e deixou lá escondido. Isso aqui simboliza muita coisa. Muita coisa. Nós temos que tomar cuidado com o que nós temos dentro de casa. Nós temos que tomar cuidado com o que... Eu vou dizer uma coisa, você sabe o que a Bíblia fala sobre opróbrios? Opróbrios. Opróbrio é uma maldição. Opróbrio é que nem uma coisa que fica fechada ali, não abre, tranca. Uma coisa que te incomoda, te perturba. Só te traz coisa ruim. Uma imagem de escultura dentro de uma casa é um opróbrio. Um homem que se batiza na mensagem, tira os brincos, mas deixa os brincos guardados no guarda-roupa, é um opróbrio que está ali. Uma irmã que batiza na mensagem, tira o salto alto, mas deixa lá dentro da caixinha guardado, é um opróbrio que está ali. Guarda calças compridas, deixa a calça lá guardada, é um opróbrio que está ali. Um homem vai, se batiza, cheio de corrente ou cigarro, vai deixar lá guardado, é um opróbrio. Aquilo ali vai trazer morte. Aquilo ali vai trazer, você vai ver como o Romano diz aqui, essa é a razão pela qual isso precisa ser ensinado na igreja. Sabiam disso? Isso aqui, irmãos, nós deveríamos terminar esse culto louvando a Deus, dizendo graças a Deus por essa mensagem, eu amo essa mensagem. Mas ele pegou a cunha, a roupa babilônica e deixou guardadinha. Josué, com todo fervor, de repente teve que fazer uma parada. Pare aí. Vamos fazer um jejum aqui, porque alguma coisa está errada. Vê você a razão pela qual isso precisa ser ensinado? A igreja em fila.
em linha com a palavra de Deus. Irmãos, vocês não sabem tanto que a gente tem esse desejo. Eu não estou reclamando, eu vou falar para vocês, na verdade estou muito feliz com a igreja aqui. Muito feliz de ver que nós não somos o que gostaríamos de ser, mas nós estamos alinhando. Ele diz aqui, a igreja precisa estar em linha com a palavra. Nossos hinos, graças a Deus, está em linha com a palavra, com o que o profeta deixou. A nossa ordem da igreja está em linha, ninguém fica aqui dentro conversando. Isso nós não imaginamos o tanto de bênçãos dos céus que isso traz para nós. Agora, essa linha aqui é a nossa vida lá fora, a nossa vida em casa, a nossa vida no trabalho. A igreja em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus, em linha um com o outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante de todo homem aí fora, temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não devia ter feito, a vida de 16 homens foi tirada, morte por causa de um. Penso que era 16, talvez mais, diz o profeta. Creio que foram 16 os homens que morreram. Agora, olha o que Josué fez. Josué chamou e disse, há algo errado. Veja bem, talvez ele chorou, talvez ele teve uma febre, talvez ele ficou nervoso, sua pressão foi lá em cima. Algo está errado. Deus fez a promessa e algo está errado. Agora ouça. Quando trazemos os enfermos diante de nós, veja, você vai entender, Deus vai ajudar que nós, eu, você, vamos entender qual é a posição da igreja aqui nessa terra. Para que somos chamados noivo? Para quê? Quando trazemos os enfermos diante de nós e acontece de eles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Nós temos que orar assim, ó, Senhor, expulse o pecado de dentro dessa igreja, mande o pecado embora. Porque só assim os enfermos vão ser curados, só assim os irmãos vão ser libertados, só assim o Espírito de Deus vai poder manifestar. Enquanto isso não acontece, nós precisamos fazer um jejum solene e nos ajuntar. Senhor, revela, mostra. Irmãos, nós temos que entender, eu estou entendendo, as coisas estão ficando mais sérias. Sim, estão mesmo. Quando Pedro, assim, Ananias e Safira chegou na frente de Pedro, os dois. Pedro perguntou, por quanto vendeste a propriedade? Por quanto? Eles já tinham dado uma combinada, os dois, de mentir. Por isso que a mentira é do diabo, a mentira é do fundo do inferno mesmo. Mentira traz morte. Tem que arrepender. Quanto vendeste a propriedade? Pedro perguntou. Eles já tinham combinado, né? Que eu falar, você fala também. Para não dar discordância. Nós vendemos por tanto. Mentiram à frente de Pedro. Pedro disse assim, olhou para eles e disse assim, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Pedro, agora, pastor, o senhor vai dizer para nós que o senhor é o Espírito Santo? Pedro falou assim também.
Pedro disse: por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Sabe o que aconteceu? Eles caíram mortos. Irmãos, há determinadas fases em cada ministério, em cada igreja. Há uma fase que a igreja vai bem animada, há uma fase de problemas, há uma fase de tristeza, há uma fase de alegria. Nós estamos em alguma dessas. No ministério também há. Teve uma fase no ministério do apóstolo Paulo que as pessoas bateram na cara dele, cuspiram nele. Se você lê o livro aos Coríntios, ele diz: eu fui açoitado com vara, apedrejado, sofri tantos naufrágios, passei fome. As pessoas odiaram dele. E não acontecia nada com as pessoas. Batiam nele e nada. Mas houve fases do ministério que mudou, que pessoas por palavras saíram cegas. Agora, eu não estou brincando com a igreja, não estou brincando com o ministério, não estou brincando de mensagem. Eu creio que essa mensagem aqui, ela não está nos levando para ser que nem uma denominação, ela está nos levando de volta ao tempo dos apóstolos. Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele diz: eis que eu vos, em Malaquias 4, versículo 5, eis que eu vos envio o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos, que foi o quê? João. E dos filhos aos pais. Nós aos pais apostólicos. Dos pais aos filhos foi os judeus, a graça. Agora é dos filhos, nós, aos pais apóstolos. A mensagem está nos levando à mesma fé dos apóstolos. Agora eles disseram: vamos combinar lá, vamos falar bem, mesma coisa. Pedro disse: por que mentistes ao Espírito Santo? Agora nós deveríamos pensar nisso, irmãos, porque você não tem, eu não tenho, nós não temos uma alma errada dentro de nós. Você não tem um bicho por dentro de você. Eu não tenho um bicho por dentro de mim. Nós temos nossas falhas humanas, nós temos nossos erros, mas examine, faça um exame por dentro de você. Você sabe que você tem fé, você crê, você sabe que, você sente que Deus te chamou. Então vamos nos corrigir, vamos acertar. Quando trazemos os enfermos diante de nós e acontece de eles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar a algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa. Deus tem que estar agarrado naquela promessa e Ele o fará. Amém? Então a oração da gente vai ser: Senhor, revela, mostra. Daqui a pouco vai ter gente caindo mesmo, tomando a ceia e caindo para o lado ali, o diácono tem que levantar lá, arrastar lá para trás lá. Porque ouve e brinca. Vem tomando a ceia, parece assim que não há temor nenhum. Eu estou disposto. Há algumas pessoas que Deus sabe, elas precisam receber a voz de Josué em seus corações, dizendo: posicione, acerte, pare, mude. Nós não vamos, irmãos, nós não vamos aceitar nós cairmos amargamente, porque Deus fez uma promessa para nós. Ou vamos dizer: não, vamos cair, essa igreja vai cair amargamente, deixa por isso mesmo. Josué não aceitou isso. Ele disse: não, vamos fazer um jejum aqui de 7 dias. 7 dias vamos fazer um jejum, vamos dar uma parada. Ele fez um jejum e eles descobriram. Não tem nada. A Bíblia diz assim, ó: nada que é feito ocultamente que não venha aparecer. Não tem.
A luz de Deus, ela vai iluminando, iluminando, iluminando. Vai chegar uma hora que aquilo que não é, aquilo que é feito cochichadinho, vai chegar uma hora que aquilo é descoberto. Eles descobriram, eles deitaram sorte. E Acã confessou isto. Meu Deus. Depois de tanta gente morta já, confessou. E eles mataram a família de Acã e tudo. E queimaram os seus restos mortais e deixaram lá como um memorial. Talvez levantaram lá um negócio e normalmente eles faziam isso, um altar, né? Botaram aqueles restos mortais de Acã pendurado lá. Talvez escreveram, ó, o preço do pecado. Botaram lá pendurado. Fizeram um memorial. Para quando Israel olhasse, pensasse assim, fosse tentado a fazer alguma coisa, olhasse para aquele memorial e falasse, meu Deus, não vale a pena não. Não vale a pena. Para que eu vou fazer isso? Não vale a pena. Olha o memorial lá. Olha o que aconteceu com Acã e com a família dele. Lá o memorial, ó. Vamos olhar para aquilo lá. Irmãos, quando você vê casamento destruído, quando você vê pessoas frustradas, quando você vê pessoas estacionadas na fé, problema de tudo quanto é lado, aquilo tem que ser um memorial para a gente. Memorial, memória. Você olhar assim e saber assim, ó, por mais que aquele fulano ou ciclano esteja rindo por aí, mas aquilo ali é um memorial que não vale a pena eu viver uma vida incorreta, não. Quando você vê um bêbado na rua, ele é um memorial. Ele está dizendo ali, ó, faça que nem eu, seja que nem eu, vai acontecer isso. Tudo é memorial, tudo está tentando lembrar. E Josué seguiu em frente com a batalha. Foi só eles matarem Acã, Josué seguiu em frente com a batalha, tomando tudo sem nenhuma cicatriz ou ferida. Aí está você. Agora olha só a posição da igreja, irmãos. Lembre, Josué é um tipo do Espírito Santo. Certo dia, ele teve necessidade, um pequeno tempo, um tempo extra. O sol estava se pondo já, a tardinha chegando, o sol se pondo assim. E Josué, o sol estava se pondo, e os homens não podiam lutar muito bem durante a noite. Israel não sabia guerrear no escuro. Como eu creio que nenhum desses nossos Israel de hoje, ninguém sabe guerrear no escuro. Nós sabemos guerrear na luz, na palavra. Fora da palavra, o que nós sabemos? Josué, aquele grande guerreiro, ungido de Deus, colocado ali na terra, como Efésios aqui para a nova igreja, possuindo a terra, tomando. Ele precisava de algum tempo. Então ele disse, veja só, no posto do dever, já tinham matado o pecado, já tinham tirado o pecado de Israel, pegaram a cunha, pegaram aquela capa babilônica, queimaram ela, desfizeram dela, começaram a lutar e vencer tudo de novo. Você vê como que nós vamos precisar dessas coisas. Josué, Deus supria tudo. Não importava se o exército dele era de 1000 homens, podia ser 20.000 lá do outro lado, eles matavam tudo, porque Deus era com eles. Se eles chegassem num lugar, os muros eram grandes, Jericó foi grande, ele pegou o chifre lá do carneiro,
tocou aquele chifre bem alto, que ela fez uma corneta daquilo, deu 7 voltas, disse, na hora que nós dá a 7ª, esse muro cai. Aquele muro eles faziam corrida em cima dele, de largo que era, eles corriam de cavalo em cima. Era muro mesmo. Caiu. Agora veja só, um dia eles estavam guerreando e começou a anoitecer, um novo problema. Começou a anoitecer e ele pensou, meu Deus, meu soldado não sabe guerrear muito bem no escuro. Sabe o que ele fez? Ele precisava de um tempo, então ele olhou para o sol. Olhou para o sol e disse, sol, fique parado. Já pensaram isso? Sol, fique parado. Poder da palavra falada. Israel precisa vencer. Pare aí. Mais algumas horas. Quando eu mandar, você deita, vai dormir. Fique parado aí. O sol obedeceu a voz de Josué, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus estava dentro dele. Ele era o homem de Deus naquele dia e Deus estava nele. Agora, Josué é um tipo do Espírito Santo na igreja, entendemos isso. Nós estamos guerreando, mas nós vamos chegar num dia que nós vamos precisar falar a palavra. Agora, para chegar na palavra falada, teve que resolver o problema da cunha, teve que resolver o problema da capa babilônica escondida. Sol, fique parado. E ele permaneceu quieto por cerca de 12 horas até que ele tomou a terra. Não foi uns minutos não. 12 horas o sol teve que obedecer. A ciência pegou isso um dia e tentou comprovar que se o sol tivesse ficado parado, a terra ia cair do espaço, porque a terra gira, e se o sol parasse, não sei como é que era, mas nós não estamos nem aí com ciência, nós cremos que isso aqui foi Deus. E cremos que Elias também falou com a chuva, e olhou para cima e disse, olha, não vai cair chuva nessa terra, enquanto eu não falar a palavra, não cai chuva aqui, nem orvalho vai cair, por causa do pecado de vocês. Ele falou lá para Israel, segundo a minha palavra, não vai cair nenhum orvalho. Você já pensou o que é uma seca? Quando não chove, mas de noite cai um orvalhozinho na grama, disse, nem orvalho. O juízo de Deus é terrível, irmãos. Vamos aceitar a misericórdia, não vamos querer juízo, não. Amém. Agora, eu creio que nós podemos compreender bem essa parte, que o livro de Efésios e Josué, não é? É um paralelo, e que a terra prometida para nós é o Espírito Santo. Hoje à noite nós vamos continuar com essa mensagem. Elas são 5. Então nós vamos começar agora. Ele vai aqui, eu não vou ler agora, porque ele já vai começar a ler o livro de Efésios e vai começar a explicar agora sobre a adoção. Olha, eu creio que nós vamos ser tão abençoados com isso aqui que vocês não imaginam, sabe? Amém? Vamos inclinar nossa cabeça. Precioso Deus e Pai, eu creio que fomos muito ajudados nessa manhã. Uma meditação que não é para nos colocar para baixo, mas para colocar para cima. O Espírito Santo está colocando a igreja em ordem, no mundo todo. Aqueles que fazem parte da noiva, este Josué está estabelecendo na terra, Pai. Nós podemos sentir que o Espírito Santo está tratando conosco. Aleluia, Deus. Como é bom fazer parte deste Israel, Pai.
Aleluia, glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Levante as suas mãos. Não tenha vergonha, agradeça um pouquinho a Deus por você fazer parte desse Israel. Nós estamos sob o domínio de um comandante, o nosso Josué, que é o Espírito Santo. Ele não perde nenhuma batalha. Quando nós pensamos em ficar com medo, Ele vai na frente e diz: marchem, vamos à frente, não vamos desistir. A promessa é para nós. Aleluia, a promessa é para você, é para mim. Glória a Jesus. Pai bendito, nós te agradecemos. Ajuda-nos no nosso entendimento. À tarde, se o Senhor nos permitir, vamos continuar esse estudo, Senhor Deus, porque eu creio que será uma grande bênção para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos agora abençoados, nos dá um bom almoço com nossos irmãos. Pela tua graça é o que te pedimos, no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, à tarde, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, né? A partir das 5 horas já estamos aqui dentro e 5h20 com a programação do rádio, né? Deus abençoe. Vamos ali almoçar e até à tarde, então. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Deus te